Pega a visão do canal do Guerreiro. Ontem eu fiz uma postagem sobre o livro de Abacuque e nem me dei conta. Ontem foi 31 de outubro, hoje é 1º de novembro, domingo pela manhã. E achei interessante falar sobre o profeta Abacuque, né? Porque ontem foi o dia, os 503 anos da Reforma Protestante. E por que o profeta Abacuque? No livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versão NVI, tá? Nós vamos ler. Resposta do Senhor. Então o Senhor me respondeu: escreve-me certamente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreve: o ímpio será envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Olha que interessante. Por que esse versículo justo viverá pela fé? Porque assim como o apóstolo Paulo, que fez uma grande reforma, ele repetiu inclusive esse mesmo versículo do profeta Abacuque em Romanos 1,17, onde ele teve um grande combate com os pensadores daquela época, né? Não, eu quero que você entenda, porque esse versículo desencadeou duas grandes reformas no mundo religioso. Primeiro, o profeta Abacuque profetizou essa palavra e disse que não era para esse tempo, era para um tempo futuro, porque Deus não ia aliviar o que estava para acontecer com o Reino do Sul naquela época, como no vídeo anterior. Assista o vídeo anterior que você vai entender do que eu estou falando. Porém, a palavra profética ecoou até o apóstolo Paulo, né? Que ele reforçou: mas o justo viverá pela fé. E ele teve um grande combate com aquela época, com os pensamentos daquela época, com os pensadores daquela época, porque eles acreditavam que seria impossível a manifestação de um Deus todo-poderoso naquilo que era profano, né? Na escola bíblica dominical de domingo passado, o evangelista Alexandre até fez uma bela colocação sobre esse assunto. E dali desencadeou uma grande reforma, né? Porque o apóstolo Paulo conseguiu. Aí você vai ver no livro de Romanos mesmo, capítulo 5. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, vamos na Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 12 a seguir, após dessa palavra em Romanos 1,17, repetindo o que o profeta Abacuque tinha dito, que o justo viverá pela fé, o apóstolo Paulo entrou numa grande batalha intelectual com os pensadores daquela época, provando que sim, seria possível sim, a manifestação de Deus com o humano, e traria libertação. E ele traz em Romanos 5, capítulo 12 a seguir, morte em Adão e vida em Cristo, explicando que por um entrou o pecado, explicando para os pensadores, porque eles não acreditavam nessa fusão de nós termos intimidade com aquilo que é celestial, com aquilo que é natural, né? Por isso que Jesus veio 100% homem e 100% Deus, provando que seria possível essa manifestação. E o apóstolo Paulo conseguiu uma grande liberação religiosa, intelectual através disso. E ele explicou em Romanos capítulo 5, versículo 12 a seguir, que por um homem entrou um pecado, assim como por um homem entrou um pecado, que deixou uma geração caída, né? Todos nós, por um também entraria justificação. Nós seríamos justificados por um, que foi Jesus Cristo, que veio até a terra e nos justificou e reestabeleceu a intimidade, né? E se passaram 1500 anos aproximadamente, e veio Martinho Lutero novamente, né, trazendo uma grande reforma, porque o apóstolo Paulo fez uma grande libertação religiosa, só que o meio religioso, através da Igreja Apostólica Romana, cauterizou algumas coisas por 1500 anos, né, com indulgências, com vendendo um pedacinho da cruz, e virou um comércio. Jesus veio para libertar de um grande comércio das famílias sacerdotais. O apóstolo Paulo quebrou um relacionamento tremendo com isso, e depois ficou 1500 anos escravizado com indulgências, com um monte de coisas, e veio Martinho Lutero com somente pela graça, somente em Cristo, somente pela fé,
somente pelas Escrituras, glória somente a Deus, em 1517, e arrebentou. Não foi só isso, depois você pesquisa, tem mais 95 teses que ele colocou na porta da igreja, mostrando que o caminho estava errado, né? E houve uma grande mudança. Olha, um versículo que foi lançado, olha o tamanho da palavra profética, né? E Deus ainda falou, olha, não vai ser para um outro tempo. O apóstolo Paulo reforçou em Romanos 1,17, e Martinho Lutero praticamente trouxe uma libertação através de o justo viverá pela fé, né? E hoje eu creio também que nós estamos na proximidade de algo diferente acontecer, porque lembra que em Abacuque as coisas pioraram e depois melhorou? Olha o contexto que nós estamos vivendo. Olha o contexto mundial, com a Covid, com toda essa bagunça, com a escravidão que eles estão tentando, fica em casa, coisas subliminares acontecendo, querendo travar o povo. E eu estou muito feliz, irmãos, eu estou muito feliz mesmo, porque eu estou vendo que uma geração de jovens tem buscado a Deus de uma maneira diferente. Estou muito alegre mesmo, principalmente por ter uma jovem de 13 anos que praticamente nos conduziu, a gente estava um pouco cansado, nos conduziu aí numa vigília, olha que coisa também. Chegando lá na vigília, encontrou as amiguinhas dela também que nem tinham combinado. Então o que eu vejo com isso, irmãos? Deus está fazendo algo novo em nosso meio. E para que algo novo seja implantado, essa geração nova ela tem que ser cheia do Espírito Santo de Deus, porque eles serão o futuro, né? Nós vamos ficando para trás, mas graças a Deus que Deus está levantando, e esse justo viverá pela fé. Não há ninguém justo, mas nós somos justificados, assim como o apóstolo Paulo explicou muito bem no capítulo 5 do livro de Romano, a partir do versículo 12, nós fomos justificados por Jesus Cristo. Então o justo viverá pela fé. Que fé é essa? Fé que Jesus Cristo veio a essa terra como homem, pagou todos os pecados que recaem sobre a minha vida e sobre a tua vida, e hoje pela fé nós somos justificados. Deus seja louvado por isso. Um excelente domingo a você e a toda a sua família. Pega a visão do canal do Guerreiro.